Vamos conhecer o Museu Nacional dos Coches, um acervo magnífico e inestimável da história portuguesa, com verdadeiras obras de arte sobre rodas. E o Pavilhão Thai, uma linda homenagem revestida em ouro. Sejam bem-vindos ao Trips e Flix para mais um passeio por Lisboa. Neste tempo nublado e chuvoso, a melhor opção são os museus. Peguei um elétrico e fui novamente para Belém. Aprecie o trajeto. A composição é grande, moderna e com Wi-Fi grátis. Chegamos em Belém. Muito prático e rápido o deslocamento. E vamos lá! Vamos visitar agora o Museu Nacional dos Coches. São carros e carruagens antigas. Vamos ver como é que é essa atração. E eu vou mostrar os detalhes para você. É mais uma das atrações inclusas no Lisboa Card. A atualização pelo Lisboa Card foi bem tranquila, não tem nenhuma referência, perguntei na bilheteria, é só entrar, aí vai ter um totem à direita, toca no monitor e valida. Felizmente as atrações, elas carecem de muitas informações, então faltam cartazes, faltam pessoas informando, para você que comprou o Lisboa Card, então, ficar atento. Marcações de tempo da pandemia. E aqui estamos, iniciando a visita ao Museu Nacional dos Coches. Uma das maiores joias do acervo. O coche de Felipe II. Felipe II, para quem não se lembra, é o rei espanhol e fez a União Ibérica em 1580. O rei português morreu numa batalha lá no norte da África, que é Dom Sebastião, e não deixou herdeiros. Então assumiu um tio-avô, que ficou muito pouco tempo, morreu, o trono ficou vago, e aí veio Felipe II, lá da Espanha, e assumiu o reino de Portugal. Esse coche foi usado por Felipe II em sua visita a Portugal, em 1619. E tem até um pinico sob assento. O museu traz raridades e que são verdadeiras obras de arte sobre rodas.
Antes de conhecer, até pensei que seria um passeio chato, mas me surpreendi completamente com a riqueza e história. O acervo é muito bem conservado e os painéis explicativos muito didáticos. Venha comigo que vou contar os detalhes dessas magníficas obras de arte. Este é o coche do embaixador. É um carro triunfal que fazia parte de um cortejo de 5 enviados a Roma para apresentações da representação portuguesa junto ao Papa Clemente XI em 1716. Traz Sileno junto ao cavalo e Minerva e Esperança ao lado, todas figuras pagãs. Parte frontal, que traz as figuras femininas do outono e inverno. A figura de um querubim conduz o coche entre as mulheres que simbolizam a imortalidade e o heroísmo. É um carro aberto, com o interior forrado em seda vermelha, com temas florais bordados a ouro. Na parte traseira embaixo, 2 homens simbolizam a África e a Ásia. E em destaque, Lisboa, coroada pela fama e abundância, tudo revestido em ouro. Agora a parte de trás do coche dos oceanos. Trazendo Apolo acima, ladeado pela primavera e verão. Embaixo, os oceanos Atlântico e Índico dão as mãos, simbolizando a passagem do Cabo da Boa Esperança. Espetacular! A deusa Tétis desenha um mapa no globo à esquerda e Belona, com o escudo, representa o brasão do imperador. Adamastor, tritões e seres marinhos são dominados por um leão, símbolo da realeza. E querubins trazem os louros da vitória. Grandes artistas italianos participaram da construção. Esse coche integrou o cortejo da embaixada do Conde da Ribeira Grande, enviada pelo rei Dom João V à corte de Luís XIV, rei da França em 1715, para reatar as relações diplomáticas com as diversas cortes europeias após a assinatura do Tratado de Paz de Utrecht. Nas laterais, o brasão de armas português. O telhadilho tem no teto uma coroa que representa o poder real, ladeada por pequenas coroas sustentadas por dragões alados, símbolo da dinastia de Bragança. Na parte traseira, símbolos da nobreza, com as iniciais do rei em um brasão coroado por anjos. Quatro mulheres representam as 4 estações,
E o menino segurando um coração flamejante simboliza o afeto. Em cada canto, uma mulher representa a Europa e a Ásia à frente, África e América atrás. Nas portinholas, uma flâmula de veludo. Aqui a representação da América. Dragões seguram a suspensão. Uma grande concha entre os dois cavalos marinhos na posição do cocheiro, além de criaturas do mar. A obra é atribuída ao escultor José de Almeida e ao seu irmão Félix Vicente de Almeida, entalhador da Casa Real. Nas rodas, os 12 signos do zodíaco. Quatro musas e cupidos sustentam o teto. E traz figuras indígenas também. E figuras aladas levam símbolos reais. A cabine é toda fechada em vidro e com molduras ondulantes. As pinturas são de pintores portugueses ou franceses, não se sabe ao certo. Bustos femininos chamados de espanholetes. Vários querubins alegres na parte traseira. Mais um coche de Dona Maria Francisca de Saboia. Foi presente de Luís XIV da França, a sua prima, para o casamento com o rei Dom Afonso VI, em 1666. A cabine tem 7 janelas de vidro. Suspensão com 4 pares de tirantes. Uma alegoria para espantar os maus espíritos. O brasão real português ao fundo. E uma bela figura feminina com o seio à mostra. As talhas douradas são bem detalhadas. Aqui, o lugar do cocheiro. Os painéis laterais têm pinturas que representam as 4 estações do ano. Trabalho em talha dourada na cabine. O assento do cocheiro em veludo vermelho. E a prancha para os pés.
Detalhe dos ressaltos das rodas para estradas de terra. Plumas de bronze enfeitam a suspensão. Presente do imperador José I da Áustria para o casamento de sua irmã, Dona Maria Ana, com o rei de Portugal, Dom João V. As alegorias representam a verdade, firmeza e fidelidade. Chegou a Lisboa em uma frota com impressionantes 11 naus. Pintura representando Minerva sendo coroada. Representações femininas e mitológicas completam o adorno em talha dourada. Nas laterais, brasões reais coroados e as iniciais da Rainha Maria. Figuras femininas sobre leões. Um verdadeiro panteão mitológico nos enfeites. Dragões sustentando a suspensão. Leões à frente. E uma figura para espantar o mal-olhado. Figuras femininas ladeiam a inicial M da rainha. A cabine é fechada com vidros e os painéis laterais têm pinturas florais. Do teto caem esses pendentes de veludo vermelho. Esta é a parte traseira do coche, com a tradicional figura para espantar os maus espíritos. Voltamos ao coche de Filipe II. É o mais antigo de toda a coleção e foi usado em 1619. No teto, a representação de um sol em talha dourada. A cabine era toda aberta e eram usadas cortinas para proteger da chuva e do frio. Os vidros na época eram muito raros e se quebravam com as suspensões pouco eficientes. Berlindas são coches pequenos. Este tem o exterior com pintura representando as estações do ano, protegidas por camadas de verniz brilhante. O termo estar na berlinda surgiu dos comentários a respeito de quem era transportado nesses coches, sempre no foco das atenções.
A maioria foi construída na França e eram os carros de transporte usuais da realeza na época. Essa, de Dom João VI, tinha até uma cama e pinico. Era usada para longas viagens. Essa berlinda era usada para transportar a imagem de Nossa Senhora do Cabo nas procissões religiosas. No teto, leva a coroa real. E no interior, o suporte para a imagem. Pertencente à rainha Maria I, tem as cores verde e vermelha, relativas à dinastia dos Braganças. O sistema de suspensão garantiu conforto e estabilidade, e as pinturas trazem pérolas e referências aos territórios do reino. Com um brasão de armas português em destaque. Os seges eram carros pequenos para uma ou no máximo duas pessoas. Essa podia ser conduzida pelo próprio passageiro. Esses, mais leves, eram usados em passeios pelos jardins do palácio. Os phaetons eram carros da aristocracia para trajetos curtos. As liteiras eram para percursos curtos e transportadas por uma mula em cada extremidade. Esta é francesa e com pinturas no estilo Luís XV. Também tinham as cadeirinhas, carregadas por 2 ou 4 pessoas, com correias de couro nos ombros. Tinha até os carrinhos de criança. Só para os nobres e aristocratas, claro. Quando o rei queria impressionar, usava a carruagem de gala em eventos oficiais. Essa, tracionada por 6 cavalos, era de Dom João VI. Foi encomendada na Inglaterra e usada por vários reis seguintes. Na sua última viagem, transportou a rainha Elizabeth II da Inglaterra em 1957, quando visitou Portugal. Detalhe para os pombos com louros, simbolizando a paz, e a grande coroa no teto. Foi a mais longeva de todas, usada por 133 anos consecutivos. Detalhe dos dragões, símbolo dos Braganças. Esse landau, outro tipo de coche, tem como destaque os brasões portugueses em ouro. As lanternas laterais coroadas. E as armas do rei, com um manto verde e coroa real. O interior em seda vermelha. E a capota de couro era rebatível. Interessante é que o cocheiro ficava acima da linha do teto. Maria II foi filha da Imperatriz Leopoldina do Brasil e governou Portugal por 21 anos.
carruagem com 2 lugares, que pertenceu ao primeiro Visconde de Porto Corvo Bandeira. Carruagens não era só para as elites. Aqui temos uma para o transporte de presos. Com 6 celas individuais internas. E com rodas já revestidas com borracha. Pesa 2 toneladas. Esta fazia o transporte de correspondência e de pessoas entre Lisboa e Porto. Essa também serviu aos Correios e depois foi vendida para uso particular. Embaixo dos pés do cocheiro, uma lanterna de sinalização. Que passeio fantástico e surpreendente pela história de Portugal! Essa é uma visão futurista da Harley Davidson, no estilo Mad Max. Este foi o primeiro automóvel a circular em Portugal, da marca Panhard Levassor. Foi fabricada na França e pertenceu ao Conde d'Avilés. A curiosidade é que na sua viagem inaugural, a incríveis 20 km por hora, se envolveu no primeiro acidente do país, atropelando um burro que veio a falecer. Na época, o conde pagou o equivalente a 3 vezes o que valia ao dono do animal. E assim, teve início a era dos automóveis em Portugal. O museu funciona de terça a domingo, abrindo das 10 e fechando às 18 horas. Segundas-feiras é fechado. Seu acesso está incluso no Lisboa Card, ou pode ser adquirido nas bilheterias locais, que aceitam cartões de crédito, débito, além de dinheiro. Dedique um bom tempo explorando o seu acervo, muito bem conservado e com painéis explicativos. E depois, aproveite as outras atrações próximas, como o Mosteiro de Jerônimos e a Torre de Belém, com uma pausa para saborear os deliciosos pastéis de Belém. Ah, e o passeio não acabou. Vamos conhecer mais uma atração nas proximidades. Fique comigo. Gente, chuvinha. Chuva da primavera. A visita no museu foi muito boa, bem interessante mesmo. Também que eu voltei aqui para garantir mais essa atração. Então, se a gente visitasse um pavilhão todo coberto de ouro, no estilo bem oriental? Pois é, a gente está indo agora para o pavilhão Thai, que é justamente um pavilhão que foi doado pelo governo da Tailândia e que está aqui em Belém. Vamos ver. Vamos conhecer o belíssimo pavilhão Thai, uma construção doada pelo rei da Tailândia em comemoração aos 500 anos de amizade comercial com Portugal. Foi transportado num navio que refez o mesmo trajeto dos navegadores portugueses há 500 anos, de Bangkok até aqui em Belém. É feito em madeira de teca e revestido por milhares de folhas de ouro. Foi inaugurado em 2012, com a presença da princesa real da Tailândia.
E existe uma grande curiosidade com relação a esse pavilhão. Ele não usa pregos. Todas as madeiras aqui são encaixadas. Então, é um baita de um trabalho, tanto de engenharia quanto de carpintaria. Mais uma atração totalmente gratuita e imperdível em seu passeio por Belém. Homenagem da Tailândia a Portugal. O teto tem vários cristais. Na parte onde as pessoas tocam, as folhas de ouro se desgastaram. Mas um pouco mais acima, ainda estão perfeitas. É como visitar um pedacinho da Tailândia em Portugal. Vale a pena conhecer. E a chuva não para. Mas a felicidade em ter conhecido lugares tão especiais fizeram valer a pena estar de volta a Belém. Chovendo ainda, mas o passeio não pode parar. A coisa que não para é o tempo. Mas estamos aproveitando bem. Eu até ia para Cascais, mas não adianta. O tempo lá vai ser o mesmo. Se perder mais tempo não vai dar para ver nada. Então, retornando ao centro da cidade, para a gente fazer mais um tour pela região. Vamos lá? Espero que tenha gostado do passeio e que as informações lhe tenham sido úteis. Deixe o seu like, comente, compartilhe o vídeo e ative as notificações. Continue acompanhando as nossas aventuras em Portugal. Agradeço a sua audiência.